Gente, tudo bem? Como vai? Estamos começando mais uma videoaula, tá certo? Bom, o tema da aula de hoje é a questão das migrações no Brasil, né? O tema seriam as migrações. É um tema muito importante, é um tema sempre muito recorrente e a gente vai abordar um pouco aí de forma geral essa questão das migrações. Bom, quando a gente fala em migração interna, pessoal, é a migração que acontece dentro do próprio país. É a migração que acontece dentro do país, porque nós temos a migração externa, que é quando você sai para fora do Brasil, tá certo? E a migração interna, que é aquela que você faz dentro do próprio país, tá certo? Então vamos começar enaltecendo a questão da migração interna. Bom, a migração interna é aquela que acontece dentro do território nacional, dos 8,5 milhões de quilômetros quadrados, e é um direito constitucional, tá? Todo brasileiro tem o direito de ir e vir dentro do seu próprio país. É um direito da Constituição. Então a migração interna é um direito constitucional que nós temos de fazer. Por quê? Porque é dado a nós, portando um documento de identidade, andarmos por todo o território nacional, por todo o território brasileiro. Agora, a migração externa, aquela que é feita para fora do país, aí a gente tem que seguir as normas que são dadas para cada país. Então, por exemplo, se eu quero ir para os Estados Unidos, tá certo? Eu tenho que ver de que maneira eu vou para os Estados Unidos. Eu vou, por exemplo, como turista, eu vou, por exemplo, como estudante, eu vou, por exemplo, para ficar nos Estados Unidos, e aí então são as regras que tem para você poder ir para fora do Brasil, tá certo? Então, no caso de você ir para ficar, por exemplo, como um estudante, você vai ganhar um visto de estudante. Ou você pode também adquirir a cidadania. Eu estou usando os Estados Unidos como exemplo, você tem a cidadania dos Estados Unidos. Aí você tem o direito de viver nos Estados Unidos e entrar nos Estados Unidos livremente, como você teria o direito aqui no Brasil. Isso já se trata de um outro assunto. Nos últimos anos, com relação à migração externa, nós tivemos brasileiros indo para vários lugares do mundo, tá? Eu citei os Estados Unidos é um dos lugares que mais atraem brasileiros por conta da questão do mercado de trabalho. Muita gente se desloca para os Estados Unidos para trabalhar nos Estados Unidos, né, para viver e trabalhar nos Estados Unidos. Mas nós também tivemos deslocamento de pessoas que foram do Brasil para a Europa, nós tivemos deslocamento de pessoas que foram do Brasil para o Japão, muita gente foi para o Japão aí durante uma época trabalhar e ganhar dinheiro no Japão. Então há sim o deslocamento de brasileiros que vão para outros lugares do mundo, como os que eu citei aqui, tá certo? Em geral, em busca de mercado de trabalho. E há muita gente lá de fora que também quer vir para o Brasil. Os dois últimos grandes casos de levas de pessoas que vieram para o Brasil nos últimos anos, tá certo? É a questão dos haitianos, que houve um terremoto no Haiti em 2010, um terremoto que devastou o Haiti. Então muitos haitianos vêm para o Brasil para tentar a vida aqui no Brasil, tá certo? E agora, mais recentemente, a questão da Venezuela. A Venezuela, que está sobre um governo complexo, tá certo? Um governo que muitos países nem reconhecem mais como um governo democrático, e há uma crise econômica lá de proporções incalculáveis. Essas pessoas, por ter uma fronteira física com o Brasil, essas pessoas se deslocam da Venezuela para o Brasil, tá certo? Até porque existe, né, um acordo de livre entrada dos venezuelanos e eles acabam entrando ali por Roraima e se deslocando pelo interior do Brasil. Então os dois grandes últimos deslocamentos de pessoas que vieram de fora para o Brasil é a questão do Haiti e a questão da Venezuela. A Venezuela é a última e por sinal mais complexa, já que o Brasil faz uma fronteira direta com a Venezuela. Então esses são os deslocamentos. Então é a migração interna, que é essa que está citada aqui no slide, e a migração externa, dentro dessas óticas de brasileiros que saem do Brasil e vão para esses outros países, e de gente que sai de outros países e acabam vindo para o Brasil. Então, dentro dessa ótica, nós temos essa discussão aí, tá certo? Bom, a maior parte dos migrantes, tá? De qualquer forma, né? Seja de gente que quer vir para o Brasil, seja de gente que quer sair do Brasil, ou seja de pessoas que estão dentro do próprio Brasil, é atrás de uma oportunidade de trabalho. Em geral é o trabalho, lógico, vários fatores podem motivar esse deslocamento, mas o trabalho é aquele que mais faz com que as pessoas se desloquem, ou dentro do próprio país ou fora.
Óbvio que se a gente for pensar fora, existem outros motivos. Vamos pensar fora. Fora nós temos a questão de conflitos, fora nós temos que seriam guerras, fora nós temos a questão também de questões étnicas, fora nós temos as questões religiosas. Então vários fatores podem motivar as pessoas a se deslocarem, né? Recentemente, nessa questão do deslocamento externo, nós tivemos uma quantidade enorme de pessoas que saíram da Síria porque a Síria estava em uma guerra violentíssima. A Síria que até agora ainda não se resolveu totalmente na sua guerra, mas que teve momentos mais trágicos, né? E as pessoas saindo da Síria e se deslocando, pessoas também saindo ali do norte da África e se deslocando, tá? Então a gente vai ver vários fatores levando as pessoas ao deslocamento. Eu citei como maior exemplo a guerra, tá certo? A gente tem aí a questão do trabalho, a gente tem a questão étnica, a gente tem a questão religiosa, todas essas questões são questões que levam as pessoas a estarem deixando os seus países de origem e indo em busca de novas regiões para poder viver. Essa é uma realidade triste que a gente tem mundo afora. Mas dentro do Brasil isso não é diferente, a gente vai ver as pessoas se deslocando dentro do Brasil atrás de oportunidade de trabalho. E aí no Brasil eu quero enfatizar uma coisa, no Brasil uma das coisas que primeiro movimentou as pessoas dentro dessa questão da migração foi pessoas deixando a área rural e indo para a área urbana. Então isso foi um grande deslocamento de pessoas. A gente põe um nome nesse deslocamento de êxodo rural. Êxodo rural é a saída do homem do campo em direção à cidade. Vamos fazer um pequeno flashback. O Brasil era um país agroexportador de café até os anos 20. Em 1929, quebra a Bolsa de Nova York, o café brasileiro acaba sucumbindo. Quando o café brasileiro cai, os brasileiros vão ver o governo de Getúlio Vargas começar a alavancar um processo de industrialização. E junto com a industrialização, você também tem a questão de uma modernização no campo. A industrialização e a modernização do campo, levada a uma concentração fundiária, começa a tirar milhares de brasileiros da área rural e deslocar esses brasileiros para a chamada área urbana. Então, muita gente vai atrás de uma nova oportunidade de trabalho nesse deslocamento das áreas rurais para as áreas urbanas, tá certo? Que vai ser o grande fator que leva ao processo de urbanização no Brasil. O Brasil vai se urbanizar muito em função desse fator, ou seja, o chamado êxodo rural, deslocamento do campo para a cidade. Isso, inclusive, faz com que as cidades brasileiras cresçam muito rapidamente e junto com esse crescimento, tá certo, que é desordenado, o surgimento dos problemas urbanos, né, como o favelamento da população, as enchentes, tá certo? A falta de coleta de esgoto, o problema da água encanada, que são problemas muito presentes ainda hoje dentro do Brasil, tá certo? Bom, a região que mais perde gente dentro do Brasil, historicamente falando, ao longo de todo o processo, vai ser a região Nordeste. E a região que mais ganha gente, sem dúvida nenhuma, é a região Sudeste. Nordeste porque seria a região mais pobre e o Sudeste porque seria a região de maior desenvolvimento econômico, dito então a chamada região mais rica, tá certo? No Brasil, esses ciclos de migração, eles sempre seguiram também questões econômicas, né? Eu citei, enfatizei muito a questão do êxodo rural agora há pouco, mas a gente teve outros ciclos aí que motivaram o Brasil. Mineração, borracha, né? Depois o café, como eu tinha enfatizado, e agora recentemente, tá certo? O ciclo da industrialização no Brasil, que atraiu muita gente para cá. Mas vale a pena a gente ressaltar, como uma questão de movimento de migração nos últimos anos, tá certo? A chamada fronteira agrícola. Alguns autores chamam de frente pioneira. Gente que se desloca em direção à região centro-oeste, à região norte, em busca de oportunidades de trabalho, tá certo? Muita gente vendeu a sua propriedade ali no sul e no sudeste e comprou uma outra propriedade ali no centro-oeste, na região norte, tá certo? Alavancando ali uma nova fronteira econômica, inclusive chamam de fronteira agrícola, porque a gente vai expandir para essas regiões, por exemplo, a soja, né, que vai se difundir aí pelo interior do Brasil. Inclusive, a gente vai ver até dentro dos próprios mapas, né, deixa eu ver se esse mapa aqui não tem, tá certo? A gente vai ver dentro dos próprios, aqui fica melhor, pessoal, já tinha no outro, mas aqui fica melhor. A gente vai ver nesses mapas, a gente vai ver nesses mapas aqui, deixa eu colocar a câmera numa posição que seja melhor.
a gente vai ver nesses mapas aqui, tá certo? O deslocamento de pessoas aí pelo Brasil ao longo dos anos 50, 60, 60, 70 e 70, 80. A gente vai ver inclusive gente se deslocar. Você vai ver um grande fluxo aí, né, na década de 70 e 80 aí para a região centro-oeste e norte do Brasil, mas você vai ver também gente se deslocando para a região aí ao lado dessa setinha menor que está aí no sul do Brasil, né, fazendo uma curvinha no sul do Brasil, se deslocando aí para o Paraguai. Gente que sai do Brasil e vai adquirir propriedades rurais no Paraguai e construir uma nova fronteira agrícola no Paraguai. São os chamados brasiguaios. Gente que constrói um novo ciclo de desenvolvimento para o Paraguai através do agronegócio, tá? Muito brasileiro se deslocou para lá para fazer isso aí. Então, a gente está vendo aí, né, o deslocamento dessas pessoas aí do sul e do sudeste e a entrada aí, tá certo, em outras regiões do Brasil, como é o caso do centro-oeste e da região norte, tá certo? Bom, ultimamente também tem que se destacar a chamada migração de retorno, por conta de programas sociais e até nos últimos anos, por momentos da economia ter tido um crescimento mais destacado, os nordestinos voltando para o Nordeste numa migração chamada migração de retorno. Lembre-se que os nordestinos sempre saíram, mas também tem essa questão dos nordestinos estarem voltando aí para o Brasil através desses programas assistenciais como o chamado Bolsa Família, que eu estou mostrando, que eu estou enfatizando aí dentro desse slide. Tudo bem, gente? E aí, para a gente ir encerrando essa aula, né? Em 2010, 37%, 2010 que foi o último censo brasileiro, em 2010, 37% da população tinha residência fixa fora do município de origem de nascimento. Isso são pessoas que acabaram migrando aí. Só para fechar, gente, eu queria falar uma coisa. Existe uma forma de migração chamada migração pendular. E essa migração pendular é diferente dessa que nós estamos vendo no slide, que o sujeito nasceu num lugar e foi viver em outro. Migração pendular é quando o sujeito, o indivíduo, se desloca diariamente dentro da sua rotina de trabalho para ir trabalhar numa cidade e depois voltar para a cidade onde ele vive. O nome disso aí é chamada migração pendular. É como se fosse o pêndulo, né? O cara mora num lugar, tá certo? Ele mora nesse lugar, dorme nesse lugar, se desloca desse lugar, vai trabalhar, depois volta para esse lugar novamente. Tem essa característica a migração pendular. Tudo bem? Então, sobre migração, a gente vai ficando por aqui. Eu acho que a gente falou um máximo de coisas que podia no menor espaço de tempo possível. Tá? Um abraço, a gente se vê.